Relatório da CGU aponta falhas em programa de merenda escolar ao longo de 3 governos. E você vai ver ainda. Proposta que perdoa multas de partidos políticos é adiada em véspera de recesso parlamentar. Golpe do INSS. A Associação de Aposentados fraudou mais de 300 milhões de reais em descontos feitos para a Previdência. O governo do Amazonas decreta estado de emergência em 20 municípios por causa da seca. E ainda, Joe Biden testa positivo para a Covid-19. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo a esta edição. Agora são 11h31. Eu te lembro, a gente sempre chega ao vivo para te manter bem informado com as principais notícias do dia. Hoje é quinta-feira, 18 de julho. A gente abre esta edição falando que deve ficar para depois do recesso parlamentar a análise da proposta que perdoa multas de partidos políticos que não cumpriram as cotas de gênero e raça nas eleições anteriores. A Comissão de Constituição e Justiça está com dificuldades para definir o relator da proposta. A PEC propõe transformar o Banco Central, hoje uma autarquia de natureza especial, em uma instituição de natureza especial com autonomia técnica, operacional, administrativa, orçamentária e financeira, organizada sob a forma de empresa pública e dotada de poder de polícia, incluindo poderes de regulação, supervisão e resolução. Na prática, isso significa que a instituição terá capacidade de elaborar, aprovar e executar o próprio orçamento de forma independente do governo, como utilizar receitas próprias geradas por seus ativos para custear despesas com pessoal e com investimentos, por exemplo. Atualmente, a legislação já assegura autonomia operacional ao Banco Central, com mandatos de 4 anos para o presidente e os diretores do órgão. A mudança do enquadramento jurídico também afetará a relação dos servidores do BC, que deixam de ser regidos pelas normas do RGU, Regime Jurídico Único, e passam a ser empregados públicos regulamentados pela CLT. Por isso, foram inseridos ao texto mecanismos para preservar a estabilidade dos funcionários da autoridade monetária, mesmo com a alteração da natureza jurídica. Ou seja, diferentemente de uma empresa comum, os trabalhadores da instituição só poderão ser demitidos em caso de sentença judicial transitada em julgado, sem possibilidade de recurso ou de cometimento de falta grave após a apuração de processo disciplinar. Inicialmente, a proposta de emenda à Constituição seria votada nesta quarta-feira pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, mas uma falta de acordo entre governo e senadores adiou a análise para agosto após o recesso parlamentar. A preocupação do Planalto é que, com o Banco Central se convertendo em empresa, os possíveis prejuízos da administração das reservas do órgão, que são cobertos pelo Tesouro, impactarão as contas públicas. O texto tenta aproximar, mas evidentemente não está completo, porque tem uma série de questões. Eu realmente estou lhe pedindo, mais uma vez, que a gente adie a discussão para o começo de agosto. Não há uma ideia de procrastinação. A matéria não é vista como prioridade para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Mesmo que avance na CCJ, a PEC precisaria aguardar o prazo mínimo de 5 sessões de debate em plenário para poder ser analisada. Depois da eventual aprovação no Senado, a matéria vai à Câmara. Do fortalecimento da autonomia do Banco Central, do fortalecimento das instituições brasileiras, sem dúvida nenhuma, um dos caminhos necessários para que cada instituição democrática do nosso país possa desempenhar suas atividades que estão asseguradas na legislação. A sessão desta quarta-feira também marcou o adiamento da análise da PEC, que pode livrar os partidos políticos de multas eleitorais. A proposta não constava na pauta da CCJ, mas senadores vinham pressionando Alcolumbre para a inclusão do texto na lista de projetos a serem analisados pela comissão antes do recesso parlamentar, que começa nesta quinta-feira e segue até o dia 31 de julho. Chamada de PEC da anistia, o texto prevê livrar os partidos políticos de multas por descumprimento de repasses mínimos para candidaturas negras, criação de um programa de refinanciamento de dívidas das siglas partidárias e a utilização de recursos do fundo partidário para pagar multas eleitorais e estender o perdão às multas aplicadas contra as siglas em processos de prestação de contas eleitorais, medida que 40 entidades classificam como anistia ampla
ampla e irrestrita para todas as irregularidades e condenações de partidos políticos e campanhas eleitorais. O relatório da Controladoria Geral da União apontou falhas em programa de merenda escolar ao longo de 3 governos. A análise verificou problemas com alimentos entre os anos de 2015 e 2020. Alimentos vencidos, superfaturamentos, falta de controle na gestão e problemas na qualidade e na infraestrutura de estoque de merendas escolares são algumas das falhas encontradas nas auditorias. Os dados foram consolidados em um relatório tornado público pelo CGU de controle. Ao longo do período de 5 anos, entre os governos Dilma, Temer e Bolsonaro, a Controladoria Geral da União produziu mais de 200 relatórios de avaliação do programa, dos quais 194 com os chamados achados com impacto negativo. Ao todo, os relatórios trouxeram 1.652 achados, sendo a maioria relativa à insuficiência ou ausência de controles no uso dos recursos, com cerca de 40%, ou nas licitações para a compra dos alimentos, com cerca de 30%. Entre os problemas de controle, se destacam questões de logística, que aparecem 185 vezes e incluem questões como falhas na gestão de estoques, alimentos vencidos, falhas nos pagamentos, despesas incompatíveis e mesmo qualidade das merendas servidas. Os problemas nas licitações incluem ausência de pesquisas de preços, contratação de empresas sem capacidade operacional, sobrepreços e até mesmo fraudes com simulação de procedimentos licitatórios. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Vênus em 5 cidades em combate ao contrabando de toxina botulínica, o chamado Botox, de marca não autorizada pela Anvisa. Agentes federais cumprem 5 mandados de busca e apreensão nas cidades paulistas de Osasco, Leme, além de Florianópolis, em Santa Catarina, e Céu Azul, no Paraná. A toxina botulínica tem como função de paralisar a parte do tecido onde é aplicada, fazendo com que diminuam as marcas de envelhecimento. Os responsáveis devem responder por contrabando. E uma associação de aposentados fraudou mais de 300 milhões de reais em descontos feitos para a Previdência. Muitos idosos foram vítimas do golpe que está sendo investigado pela polícia. A Associação dos Aposentados Mutualistas para Benefícios Coletivos ficou no topo do ranking de arrecadação entre cerca de 30 entidades que tiveram autorização da Previdência para aplicar descontos dos benefícios pagos aos aposentados. A investigação apontou que a Ambec faturou 298 milhões desde 2021. Na ocasião, a entidade assinou um acordo de cooperação técnica com o órgão federal, prometendo oferecer em troca de supostas vantagens em serviços de planos de saúde, odontológicos e até auxílio funeral. Segundo dados de diários oficiais de justiça, a Ambec é citada em mais de 14 mil processos judiciais. A maioria dos aposentados afirmaram nunca terem se filiado à associação e muitas vezes nunca sequer ouviram falar dela, mas foram surpreendidos de uma hora para outra com descontos de R$ 45 todos os meses no contra-cheque do benefício, a título de mensalidade associativa. Entre 2023 e 2024, a entidade saltou de 38 mil para mais de 650 mil associados em meio à onda de processos pelos descontos indevidos. Isso garantiu um faturamento atual de mais de 30 milhões de reais por mês. Na justiça, a associação tem que indenizar aposentados por danos morais. A entidade sequer consegue provar que tem a assinatura de aposentados para os descontos indevidos. E o Bolsa Família está com uma fila de espera de 700 mil famílias. Os documentos já foram aprovados, mas ainda não entraram no programa. A verba destinada para o benefício nesse ano é de 168 bilhões e 600 milhões de reais.
uma média de 14 bilhões de reais por mês. O programa Bolsa Família, uma das principais políticas sociais do Brasil, continua a expandir seu alcance. Recentemente, 700 mil famílias que estão na fila de espera foram adicionadas ao Cadastro Único para Programas Sociais, também conhecido como CadÚnico. O CadÚnico desempenha um papel fundamental na implementação de políticas públicas voltadas para a população de baixa renda. Ele reúne informações socioeconômicas das famílias, permitindo que o governo identifique e atenda aqueles que mais precisam. A atualização dos valores e a inclusão de novos beneficiários no Bolsa Família são parte dos esforços contínuos do governo federal para melhorar a qualidade de vida das famílias em situação de vulnerabilidade. Apesar do esforço do governo em excluir cadastros irregulares, o Bolsa Família tem registrado um aumento na fila de espera nesse ano. A família que está nessa situação tem que esperar um eventual aumento no orçamento do programa ou a saída de algum beneficiário para entrar no lugar dele. No entanto, a fila de espera coloca um desafio nesse plano de cortar despesas, pois já há uma lista de quem tem direito ao Bolsa Família e aguarda a sua vez. A verba para o programa nesse ano é de 168 bilhões e 600 milhões de reais. Isso significa que, em média, são 14 bilhões por mês. Porém, o gasto mensal do programa tem ficado acima disso, mesmo deixando famílias na lista de espera. O orçamento de 2024 e de 2025 cabe dentro das regras fiscais. A equipe econômica espera reduzir despesas como a busca por fraudes no Bolsa Família. O Ministério do Desenvolvimento Social não se manifestou sobre o gasto mensal do Bolsa Família. Também não tem um prazo para que a fila seja zerada. E olha, agora a notícia é sobre saúde. A Anvisa aprovou um novo tratamento mais eficiente do que a quimioterapia contra o câncer de bexiga, uma doença que atinge 11 mil pessoas por ano no Brasil. O estudo clínico da empresa farmacêutica estadunidense MSD mostrou que a imunoterapia aliada a um anticorpo-droga conjugada apresentou resultados positivos, reduzindo o risco da progressão da doença câncer da bexiga em 55% e o risco de morte em 53%. Resultados melhores que os obtidos com a quimioterapia. O tratamento é indicado para casos de câncer em estado avançado ou metástico, ou seja, quando a doença já se encontra espalhada pelo corpo. A pesquisa mostrou que os pacientes que receberam o novo tratamento apresentaram uma sobrevida mediana aproximadamente 2 vezes maior do que pacientes tratados através da quimioterapia. O Instituto Nacional de Câncer alerta que, no Brasil, mais de 11 mil casos de câncer de bexiga são diagnosticados por ano. A maioria deles em homens, com quase 8 mil pessoas. E veja a seguir. Joe Biden é diagnosticado com Covid-19 em meio à campanha eleitoral para a reeleição. Todos os detalhes em instantes. Voltamos já já. E nós estamos de volta com as principais notícias. Agora faltam 15 minutos para o meio-dia. A saúde do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou ao centro das atenções. O democrata foi diagnosticado com Covid-19. Em uma entrevista gravada na véspera, Biden disse que poderia repensar sua candidatura à reeleição se fosse diagnosticado com alguma doença. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, testou positivo para a Covid-19 durante uma viagem de campanha a Las Vegas com a Casa Branca. O democrata está vacinado, recebeu doses de reforço e está apresentando sintomas leves. Aos 81 anos, Biden disse à imprensa que está se sentindo bem pouco antes de embarcar no Air Force One para se isolar em uma casa de praia no estado de Delaware. A notícia chega em um momento em que o presidente está sob crescente pressão para abandonar sua candidatura à reeleição contra Donald Trump, após um desempenho desastroso em um debate que levantou preocupações sobre sua idade e saúde.
Em uma entrevista divulgada pela Bet Networks, o democrata disse que poderia repensar sua candidatura à reeleição se surgisse um problema médico. Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse, se os médicos viessem até mim e dissessem, você tem esse problema, aquele problema. Mas cometi um erro grave em todo o debate. E olha, a razão pela qual eu concorri, você deve se lembrar, Ed, eu disse que seria um candidato de transição. E eu pensei que seria capaz de passar, apenas passar para outra pessoa. Mas eu não esperava que as coisas ficassem tão divididas. E, francamente, acho que a única coisa que a idade traz é um pouco de sabedoria. E acho que demonstrei que sei como fazer as coisas pelo país, apesar do fato de que nos disseram que não poderíamos fazê-lo. Mas há mais a fazer e estou relutante em me afastar disso. Mais cedo, o influente congressista Adam Schiff se juntou a outros parlamentares democratas que pedem que Biden retire sua candidatura à reeleição. O representante pela Califórnia elogiou o presidente, mas disse que duvida que o mandatário possa derrotar Trump, a quem qualificou de ameaça para as bases da democracia. E agora, destaque nacional: o governo do Amazonas decretou estado de emergência em 20 municípios. A seca voltou castigando uma região que é cercada de florestas, mas onde não está chovendo. Em algumas comunidades, começou já a faltar água até para beber. Alguns municípios do Amazonas já sofrem com os impactos da estiagem deste ano, que, segundo o governo, pode ser ainda pior do que a vivida no ano passado, quando foi registrada a maior seca da história do estado. O município de Envira, localizado na região sudoeste, com pouco mais de 17 mil habitantes, está sendo afetado pela seca, que isola as comunidades, encalha embarcações e causa problemas de abastecimento e insumos. Dados da Defesa Civil apontam que 7 mil pessoas já foram impactadas e outras 3 mil sofrem com os efeitos do problema na zona ribeirinha. A situação do município se agrava ainda mais por conta da distância. Em condições normais, é mais fácil chegar a Envira pela cidade acreana de Feijó usando barco ou avião. No entanto, com a seca, que já era difícil, fica ainda pior. O problema também tem impacto na renda do comerciante, que muitas vezes vê o produto estragar durante a viagem dos barqueiros sem poder fazer nada. Até o momento, 20 das 72 cidades do estado do Amazonas já estão em situação de emergência devido ao fenômeno. Na capital, Manaus, o Rio Negro desceu 54 centímetros só neste mês de julho. Na Foz do Rio, Jurupari, já é possível fazer o trajeto entre as margens dos afluentes a pé. Neste fim de semana, as águas mediam 1,22 m. No ano passado, no mesmo período, as águas estavam em mais de 6 metros. E a primeira etapa do programa Voa Brasil deve beneficiar apenas aposentados. O projeto, que promete oferecer passagens aéreas de até R$ 200, deve ser lançado nos próximos dias. A inclusão dos alunos do ProUni deve ficar para depois. O governo federal reformula o Voa Brasil. Em sua primeira fase, a ideia é que o programa proporcione passagens aéreas de até R$ 200 apenas para aposentados. Inicialmente, a proposta previa que o público do programa seria mais amplo e também incluiria alunos do programa Universidade para Todos, para alunos de baixa renda. Mas a intenção é avaliar primeiro o resultado da oferta de passagens com os aposentados. Para ter direito à compra, o aposentado não pode ter viajado de avião nos últimos 12 meses. Um site deve ser criado para facilitar a busca pelos bilhetes em promoção e o aposentado vai precisar entrar com o cadastro do gov.br. Com base nessas informações, o sistema já identifica se a pessoa viajou de avião ou não no último ano. E quando encontrar uma passagem que deseja, o aposentado será redirecionado pelo portal para o site da própria companhia aérea. Já na parte para finalizar a compra, neste primeiro ano, devem ser colocados à venda 3 milhões de bilhetes. A previsão mais recente é que o Voa Brasil seja lançado até o fim de julho, mas esse prazo ainda depende de aval do presidente Lula. E falta menos de um mês para o Dia dos Pais, uma data que não é tão movimentada como o Dia das Mães. Porém, esse ano tem uma estimativa de aumento nas vendas.
Esta loja é especializada em roupas masculinas, que são a preferência de 42% dos entrevistados, quando questionados sobre o que comprar para os pais. Outros 21% devem escolher calçados como presentes, além de 24% perfumes. Aqui a expectativa é de movimento maior que no Dia dos Pais do ano passado. É a segunda data do ano, perdendo apenas para o Natal, né? Então, nossa expectativa sempre é positiva, né? A gente mesmo como a economia não está muito acelerada, a gente está projetando um pequeno crescimento, trabalhando muito em cima da demanda, do que o cliente quer, né? Do que os clientes estão procurando. O Jailson trabalha há 41 anos na área e tem uma estratégia, consultoria para atrair clientes e escolher o presente ideal. Temos que usar a criatividade, né? Além de você apresentar uma boa variedade de produtos, né? Para atender aquele cliente que quer algo mais básico ou algo mais sofisticado, né? Então, presente determina o estilo que seu pai usa e você não erra, aí você vai ser mais assertivo, ele é mais esportivo, mais social e a gente tem, né, normalmente trabalhamos com uma equipe muito preparada para orientar o cliente nisso, dar uma consultoria nessa compra, na aquisição do presente. Ou seja, quando a pesquisa foi aberta, ela apontou que os filhos querem que os pais se olhem no espelho e se achem bonitos, se sintam empoderados. Entretanto, ela também mostrou que a intenção de compra está 7% menor que no mesmo período do ano passado. Em 2024, nós estamos com esse cenário nas datas comemorativas. A gente vem com essa retração no consumo por parte aí do consumidor sul-mato-grossense. E a gente percebe também outros indicadores, né, que nós acompanhamos, que é o índice de consumo das famílias, o endividamento da família aumentou um pouco e também aquelas pessoas que dizem que estão com contas em atraso. Isso faz com que o consumidor fique mais comedido. A economista da FEComércio, entidade responsável pela pesquisa, ainda comenta que apesar da diminuição, o valor de 350 milhões de reais que deve ser injetado no comércio do Estado é relevante e como 86% dos consumidores querem comprar presencialmente e à vista, ela dá dicas aos comerciantes. O consumidor sinaliza que vai procurar por produtos de boa qualidade. O sul-mato-grossense, ele gosta da negociação do preço à vista, então ele quer o desconto no pagamento à vista e o empresário ele precisa estar preparado para esse tipo de negociação com o consumidor. E tem aqueles também que vão parcelar, que gostaria de comprar no crediário da própria loja. Então tem aí oportunidade para todos os tipos de vendas e de produtos também, né? O ticket médio deve ficar em torno de R$ 198 em presentes e R$ 214 em comemorações. E pela segunda vez em toda a história, houve a condenação de um racista na Espanha, que cometeu crimes contra jogadores do Real Madrid, e entre eles o craque brasileiro Vini Júnior. O Real Madrid fez o anúncio em suas redes sociais. A identidade do cidadão foi preservada. Ele foi condenado a 8 meses de prisão por conta de insultos racistas contra os jogadores nas redes sociais do jornal Marca. Os alvos foram o zagueiro alemão Rüdiger e o craque brasileiro Vinícius Júnior. A suspensão da pena ficou sujeita à participação do acusado em um programa de igualdade de tratamento e não discriminação. Esta é a segunda condenação por racismo no país. A primeira aconteceu há um mês atrás e também foi motivado por insultos ao brasileiro Vini Júnior, que desde sua chegada à Espanha se tornou vítima frequente de insultos preconceituosos, tanto presencialmente nos estádios, mas também pela internet. Que a punição sirva de exemplo para o mundo todo, né? E agora vamos falar de Olimpíadas. A Vila Olímpica de Paris 2024 abriu as portas para as primeiras delegações há poucos dias do evento. Alguns atletas brasileiros já chegaram ao local. A Vila Olímpica dos Jogos de Paris 2024 abriu oficialmente as portas para receber os primeiros atletas que vão disputar o grande evento esportivo. Delegações da Colômbia, Tailândia e Austrália foram as primeiras a entrar no complexo, mas alguns atletas brasileiros também já chegaram. O complexo, ao norte da capital francesa, com uma área de 52 hectares, vai receber quase 14.500 pessoas, incluindo 9.000 atletas. A abertura da Vila Olímpica e a entrada dos primeiros atletas é sempre um momento simbólico em cada edição e a constatação de que a cerimônia de abertura dos Jogos está muito próxima.
além dos atletas e funcionários das várias delegações. A Vila Olímpica também receberá funcionários da organização dos Jogos, trabalhadores de empresas prestadoras de serviço e voluntários. Os Jogos acontecem de 26 de julho a 11 de agosto. E agora vamos conhecer um pouquinho de Dubai Marina, localizada nos Emirados Árabes Unidos. A Marina de Dubai reivindica o título de maior cidade formada por canais artificiais do mundo, com arranha-céus, residenciais de luxo e propriedade de férias que ocupam quase 3 quilômetros ao longo das margens do Golfo Pérsico. Cafés requintados e mercados de artesanato se sucedem ao longo do passeio à beira-mar, em Dubai Marina Walk, enquanto o Dubai Marina Mall está cheio de lojas de redes e de marcas de luxo. O local fica na região oeste de Dubai, a cerca de 20 quilômetros de distância do centro. Vamos para lá então com a ajuda da tecnologia, saindo dos nossos estúdios HIT em São Paulo e vamos diretamente a Dubai Marina, região oeste da cidade nos Emirados Árabes Unidos. Olha, Dubai Marina é uma das atrações turísticas mais populares em Dubai, uma fascinante cidade moderna de frente para as águas mornas do Golfo Pérsico. É a maior marina artificial do mundo, também abriga alguns dos arranha-céus mais altos do país. As ruas de pedestres de 7 quilômetros de extensão são apenas algumas das principais atrações do distrito, junto com The Beach, uma das praias mais movimentadas e bonitas de Dubai. E com essas imagens, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima quinta-feira para você e até mais!